Fala pessoal, tudo bem? Aqui é André Sacramento Amorim e hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma postagem que eu havia feito, onde eu perguntei para vocês qual o sentimento que você tem, no caso, quando fica sabendo que precisa falar em público. Fiz aquela pergunta e a pessoa respondeu assim: preocupação sobre o que falar ou como falar. Ou seja, duas coisas, Como falar ou preocupação do que falar, Como e o que falar. Vamos primeiro trabalhar aqui o que falar. Fica um pouco difícil da gente saber realmente o que vamos falar, quando a gente precisa falar em público. Por quê? Eu vou dar algumas hipóteses aqui. Você pode ser obrigado a falar em público por causa de uma apresentação na sua faculdade, na sua universidade. Você pode precisar falar em público decorrente de um serviço que você fez e necessita apresentar esse serviço para a diretoria, para o seu chefe, para o pessoal que trabalha junto contigo. Ou você precisa falar em público para fazer uma declaração de amor ou para dar felicitações para alguma pessoa. Ou seja, são várias hipóteses que acontecem na vida de uma pessoa em que ela precisa falar em público. Uma hipótese que acontece, que eu acho que nesse momento é bem especial, é que muitas pessoas precisam falar em público em algumas dinâmicas que os empregos agora, os recrutadores estão fazendo. E essas dinâmicas, por incrível que pareça, quando é dinâmicas em grupo, é onde eles mais avaliam as pessoas. Então eu vou falar um pouquinho dessa, tudo bem? Mas poderia ser aplicada em qualquer outra dessas que eu falei, Nesse caso, numa entrevista de emprego, o que vocês imaginam que o recrutador está querendo saber? Ele está querendo saber alguma coisa sobre você. Essa que é a grande verdade. O recrutador está ali para te conhecer mais, para entender melhor o seu mundo e para saber também quais são as suas experiências e o que você pretende quando você vai entrar em um serviço, saber as suas habilidades. Então é de suma importância você estar falando isso. É interessante também falar de hobbies, o que você gosta de fazer? Talvez, mas assim, a gente tem que parar e pensar um pouco, se colocar um pouco no lugar da outra pessoa. Se eu fosse um recrutador e tivesse querendo contratar uma pessoa para o meu quadro de funcionários, o que eu gostaria de saber dessa pessoa? Talvez eu gostaria de saber onde ela mora? Talvez. Talvez eu gostaria de saber se ela é casada ou não? Talvez. Mas com certeza absoluta iria querer saber as suas qualificações técnicas. Onde você estudou, o que você sabe fazer, a sua experiência e as suas pretensões. Então eu acredito assim que sempre que você tiver essa dúvida sobre o que falar, troca de lugar. Antes de pensar e antes de começar a falar, troca de lugar. É um exercício muito rápido, Às vezes você não vai ter um tempo de se preparar para isso. Então troca rapidamente de lugar e pensa, faz uma pergunta direta para você. Se eu tivesse no lugar dessa pessoa que me pediu, que está me avaliando, o que eu iria avaliar? Com certeza, ou quase 100%, você vai chegar aonde ela queria ou muito próximo. Isso vai fazer com que você se destaque perante as outras pessoas. Continuando então, daí fala assim, preocupação sobre o que falar ou como falar. Como falar é muito singular, é muito de cada pessoa, como que cada pessoa fala. Eu tenho uma postura de falar muito forte, muito empossado, mas tem pessoas que têm uma postura de falar mais calma. O importante é você saber onde você está. Nesse momento é importante você saber lidar com as suas habilidades. Tanto uma habilidade quem fala de forma forte, como uma habilidade quem consegue também acalmar e falar de uma forma tranquila. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber sempre dar uma flutuada entre os dois extremos. Forte, mais calmo. Mais rápido, mais devagar. Mais pausado, mais rápido. E assim por diante. Você tem que sempre estar sabendo flutuar
os dois extremos, seja eles quais forem. Por quê? Porque tem momentos que você precisa falar mais rápido, tem momentos que você tem que dar uma pausa para as pessoas que estão te assistindo conseguirem assimilar o seu conteúdo, né? Então, às vezes, quando você quer uma atenção do público que está te assistindo, você fala um pouco mais baixo, e a tendência é que eles parem de falar ou diminuam o tom de voz para escutar. Então, assim, são algumas técnicas, né? Muita coisa envolvida, mas a grosso modo eu iria falar assim: faça do seu jeito. Se você tem uma voz calma, tranquila, devagar, faça do seu jeito. Se prepara e faça do seu jeito, que eu tenho certeza que será excepcional.